salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Leamos a palavra de Deus. Lucas 11, 37 ao 39, nos diz: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. O versículo 40 nos diz: Insensatos, quem fez o exterior é o mesmo que fez o interior? Amém. Glorificado seja o Senhor Deus pela sua santa palavra que foi lida neste momento diante do seu povo. Meus amados, a palavra que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 37 e o 38, nos fala que Jesus estava antes discursando, estava antes declamando ou proclamando a parábola da candeia. E depois de falar essas palavras, o fariseu o convidou para entrar em sua casa para jantar com ele. E aqui a palavra nos diz que Jesus Cristo entrou e sentou-se à mesa. Porém o fariseu aqui se admirou em Jesus ter sentado à mesa sem ao menos se lavar. Por que, queridos? Porque era um costume entre os judeus, e especialmente os fariseus, porque isso simbolizava a pureza, simbolizava a limpeza, não só exterior, mas como interior, porque como simbolismo, como ritualismo, aqui os fariseus entendiam que o ato de se lavar era um ato exterior, porém apontava para o interior. E aqui vemos, irmãos, primeiramente que a palavra hipocrisia, ela vai ter origem da língua grega e também língua latina, que significa representação de um ator, atuação, fingimento, isso no sentido artístico. Os atores, do teatro greco-romano, tinham o hábito de usar uma máscara em suas apresentações. Quando ele representava um personagem que estava triste, ele colocava uma máscara triste. E quando ele representava um personagem que estava alegre, colocava uma máscara alegre. E assim mesmo, bravo ou tristonho. Então tudo era base de máscara para transmitir ao povo, ao público do teatro, uma ideia do que estava sendo transmitido. E aqui nós vemos, irmãos, que esse símbolo das máscaras, triste e alegre, é um símbolo do teatro atual. E aqui veja que a palavra hipocrisia, ela tem significado, ou seja, o uso de máscara. Em um sentido parafraseado aqui, meus amados, a hipocrisia é o ato de usar máscara, representando assim uma pessoa que aparenta ser, mas não é. O que nós podemos, queridos irmãos, refletir nesta palavra de hoje? Primeiramente, observamos que Jesus, ele conhece e sonda os corações das pessoas. O texto nos diz, no versículo 37, que o convite para a ceia partiu do fariseu, conforme lemos aqui. Observamos que, diferentemente da ação de Zaqueu, veja que Zaqueu, Jesus ele se convida, ele chama Zaqueu para ir à sua casa e com ele jantar. Aqui Jesus, ele é convidado por aquele fariseu para entrar na casa dele e assim com ele fazer uma refeição. Então, meus amados, aparentemente seria um ato de boa vontade por parte daquele fariseu. Talvez, irmãos, entendamos que ele desejava gozar da companhia do mestre.
pois ele rogou-lhe que fosse jantar com ele. E observamos aqui, irmãos, que a palavra rogo, ou a palavra rogar, significa pedir com insistência e humildade. Também suplicar ou implorar. Percebam, meus amados, que o texto aqui em Lucas, o evangelista, o médico Lucas, ele deixa claro que o fariseu, ele rogou. E a palavra aqui significa implorar, pedir, suplicar, se humilhar. E aqui, meus amados, fica claro que a expressão usada por aquele fariseu, talvez ele tenha apresentado uma aparência de humildade, uma aparência de desespero, de ansiedade, por ver Jesus entrar em sua casa, por ver Jesus entrar em seu lar. Talvez ainda, meus amados, ele tenha usado de exagero ao implorar que Jesus entrasse em sua casa para com ele jantar. Porque essa palavra rogar nos deixa, meus amados, a brecha para esse pensamento. Que ele usa de exagero, que ele vai implorar, que ele vai suplicar. Agora a pergunta, meus amados, será que esse rogo era verdadeiro? Por que aquele fariseu insistiu tanto que Jesus entrasse em sua casa? Que Jesus entrasse com ele na sua casa para jantar? A verdade, meus amados, é que Jesus conhece os corações das pessoas. Jesus sonda os nossos corações. Ele sondou como o caso daquele fariseu, o que ele queria, o que ele pensava, quais eram as intenções dele em convidar Jesus para entrar em sua casa, para jantar com ele. Jesus, meus amados, ele conhece o íntimo do nosso coração. Jesus conhece o íntimo do seu coração. Observamos, queridos, que o livro do Apocalipse, lá no capítulo 2, versículo 23, Jesus afirma e deixa claro que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Jesus, irmãos, conhece os nossos corações. Para quê? Para dar a cada um, completo em Apocalipse, versículo 23, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as vossas obras, nos deixa claro aqui no versículo de Apocalipse, capítulo 2. Jesus, irmãos, ele sabe se realmente o amamos, se realmente o servimos com todo o nosso coração e de forma verdadeira. A segunda coisa, irmãos, que nós queremos refletir nesta noite, nesta tarde, é que não devemos nos preocupar com o exterior, mas com o interior. Veja, meus amados, que o texto aqui nos diz que Jesus aceitou o convite daquele fariseu. Observe o versículo 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Aí diz aqui, então, entrando, tomou lugar à mesa. Jesus, meus amados, aceitou o convite daquele fariseu para entrar na casa dele e jantar com ele. Agora, meus amados, de uma forma inusitada, Jesus ele entra e, sendo na mesa e não lava as mãos, ele não se lava, porque era o costume lavar as mãos, lavar os pés antes das refeições, antes de sentar à mesa. Será, meus amados, que Jesus ele fez isso propositalmente para que aquele fariseu expressasse qual o sentimento que havia dentro do seu próprio coração? Pode ser, meus amados, que Jesus tenha feito isso de forma proposital ou não. A verdade é que a partir daquele momento, aquele fariseu iria revelar o que estava dentro do seu coração. Meus amados, enquanto nos preocupamos com as performances exteriores, Jesus está preocupado com aquilo que está dentro dos nossos corações. Não adianta sermos fiéis nos usos e costumes visuais, quando nosso coração reflete o contrário daquilo que nós expressamos ou exteriorizamos. O fariseu, meus amados, ele fica escandalizado por Jesus não ter se lavado, não lavado as mãos antes de sentar na mesa, pois o ato fazia parte da tradição e refletia a pureza cerimonial. Veja, meus amados, que contradição.
Jesus revela o coração daquele fariseu. Ele fala que os corações ali estavam cheios de ave de rapina, estava cheio de podridão. Mas o fariseu queria mostrar algo exterior, queria mostrar uma pureza exterior. Ele queria demonstrar algo que poderia ser visto através daquele ato cerimonial. Porém, seu coração, meus amados, estava distante daquela pureza apregoada por ele. Muitas vezes, meus amados, nós pregamos uma pureza, nós demonstramos uma pureza, nós exteriorizamos uma pureza, externamos a pureza. Mas a pergunta é, será que nossos corações realmente refletem essa pureza? Será que essa pureza, essa santidade, essa espiritualidade é o que está em nossos corações? Jesus, meus amados, denuncia que os fariseus limpavam o exterior do copo e do prato, porém o interior deles estava cheio de rapina e de maldade, conforme vemos no versículo 109. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Meus amados, aquele fariseu estava preocupado com o exterior. Ele tinha uma reputação religiosa a zelar diante da sociedade. A sociedade precisava ver que ele era um homem de Deus através dos seus atos exteriores. Mas Jesus revela que não havia nada de interior naquele ato. Não havia pureza interior, meus amados. Hoje tornou-se coisa comum na sociedade as pessoas se portarem dessa maneira, infelizmente, até mesmo dentro de muitas igrejas, onde o amor deveria imperar. O que resta são máscaras daquilo que não reflete a realidade. Infelizmente, irmãos, dizemos isso com o coração partido, mas é o que muitas vezes tem acontecido em muitos arraiais evangélicos. Um amor exterior, um amor exteriorizado, mas não interiorizado, mas não que vai partir de dentro. Algo, meus amados, como que máscara de amor, mas por dentro, por trás das máscaras, muitas vezes não há aquele amor que queremos externar para as pessoas, para os nossos irmãos. Não adianta, meus amados, nosso exterior apresentar ou aparentar limpo, quando nossos corações não refletem tal pureza. Os sepulcros, eles podem ser ornados e tornar-se monumentos muito bonitos, que até muitos cemitérios, para quem não sabe, é ponto turístico, ponto de visitação, pelos seus belos túmulos e monumentos, ou por celebridades que ali estão sepultadas. São bonitos, mas, meus amados, por dentro está desprovido de beleza e de pureza. Só há podridão, só há carniça, coisa feia. Jesus afirma, meus amados, que tanto o exterior quanto o interior precisam estar limpo. Jesus disse àquele fariseu: loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? O que Jesus está dizendo aqui, meus amados, é que não devemos apenas apresentar de forma exterior e visual uma vida de pureza, uma vida de santidade, que muitas vezes chegamos até a julgar as pessoas, quando nossos corações não refletem aquilo que nós estamos julgando, não nos dá direito de julgá-las, porque, meus amados, nosso interior, ele está sujo. Eu quero concluir, meus amados, esta palavra, dizendo primeiro que nossas vidas reflitam exatamente a glória de Cristo reinando em nossos corações. Que possamos, irmãos, refletir a glória de Cristo reinando em nossos corações. Que possamos, irmãos, como servos, ser verdadeiros naquilo que nós falamos e que nós fazemos, pois tudo deve ser para a glória de Deus, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 10, 31, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu, meus amados, eu ajo de forma diferente, quando eu me expresso de forma diferente, será que eu estou refletindo a glória de Deus? Quando eu trato meu próximo com desprezo, será que eu estou refletindo a glória de Deus? Mas quando eu trato meu próximo com amor, mas meu coração não trata com amor, será que eu reflito a glória de Deus? É isso, meus amados, que a Bíblia nos diz. Que nós somos espelhos de Deus neste mundo. Nós somos luzeiros. Que a nossa luz ela possa brilhar. Embora, meus amados, os fariseus fossem zelosos quanto às tradições, seus corações refletiam outra realidade. Que fora denunciada por Jesus Cristo. E eu concluo afirmando que tudo que nós fazemos ou pensamos, Jesus tem conhecimento pleno. Porque, meus amados, Ele sonda os nossos corações. Sejamos, pois, luzeiros de Cristo neste mundo. E reflitamos, meus amados, a luz de Cristo para os perdidos, para o mundo perdido. Que Deus, pois, assim esteja nos abençoando. Amém. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai.